boa noite, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala é Silvio Mendonça, um ex-obeso que vem rotineiramente aqui trocar suas experiências no processo de emagrecimento e falar sobre dietas, atividades físicas e bons hábitos para uma vida saudável. Se você chegou até esse programa, foi muito provavelmente porque você viu este material. Assista quarta-feira, às 20 horas, o meu programa ao vivo no canal do YouTube, onde eu apresentarei assuntos como atividades físicas, alimentação e bons hábitos para a nossa vida saudável, além eventualmente de alguns convidados. Assista quartas-feiras, 20 horas, no YouTube e acompanhe esse fluxo. Bacana, né? Foi bem legal fazer este comercial para atrair vocês aqui para o meu canal. Jejum intermitente. O que é? Para que serve? E se isso ajuda ou não ajuda no nosso processo de emagrecimento? Bom, é bom sempre lembrar que o conteúdo da live, né, desse material, é baseado na minha experiência de vida, opinião e de pesquisas em livros e mídias sociais. Em nenhum momento eu pretendo substituir o trabalho de um profissional da área. Os autores e referências serão citados no decorrer deste material. Jejum intermitente. Vamos logo saber o que se trata. Bem, isolamento social, ainda estamos um pouquinho nesse momento. E o programa agora, esse programa em específico, vai ser muito importante no momento que daqui para frente vamos estar saindo do isolamento social e muito provavelmente as pessoas vão estar um pouquinho acima do peso. E nesse momento elas vão estar procurando alguma forma de voltar ao peso original ou começar um processo de emagrecimento. Comida. Com isolamento social, a gente deve ter exagerado um pouco na dose. Muita comida, de preferência não muito saudável, né? Então a gente está lá preso dentro de casa e é bem provável que a gente acabe nos beneficiando ou nos presenteando hora ou outra ou toda hora com coisas engordativas. Eu mesmo aqui em casa também, eu vou ser sincero com vocês, às vezes eu dou uma relaxada porque ninguém é de ferro. Pensando em vocês que estão, a gente vai, aqui mais para frente vai estar prestes a sair do isolamento, vamos falar sobre o jejum intermitente. Bem, basicamente nós temos dois estados, o alimentado, que é quando a gente acabou de fazer uma refeição, não importa qual, e o não alimentado, que é o jejum. Existem algumas pessoas ou alguns estudos que apontam mitos sobre o que vem a ser o jejum intermitente. E aí eu vou falar para vocês os 3 mitos do jejum intermitente. O primeiro mito: desacelera o metabolismo e prejudica o emagrecimento. Na verdade, o jejum intermitente, ele possibilita que o metabolismo se acelere e comece a digerir aquela fonte de energia que está armazenada no nosso organismo em forma de gordura. Somente após 36 horas de jejum é que começa o metabolismo a baixar, não existindo mais gordura para o organismo pegar como fonte de energia, ele começa a digerir as proteínas. Causa perda de massa magra. Bem, como eu expliquei no mito anterior, a massa magra ela só passa a ser consumida pelo organismo após 36 horas de jejum. Isso aí nesse momento, o organismo não tendo mais da onde tirar
fonte de energia, aí ele vai começar a consumir a massa magra, que é constituída basicamente de proteína. E reduz a imunidade. Isso também é outro equívoco. Na verdade, o jejum intermitente, ou a forma de se jejuar, ela ocorre uma redução do estado inflamatório. E em outras situações, quando esse período de jejum excede as 36 horas, aí sim existe condições para que o sistema imunológico fique debilitado. É errado pensar que o organismo precisa se alimentar de 3 em 3 horas. Se a gente retornar à era paleozoica, da época do surgimento, digamos, dos primeiros homens na Terra, a maioria daquela população que existia não tinha comida em abundância, não tinha supermercado, não tinha iFood para pedir pelo celular, não tinha fast food na esquina, enfim, não tinha nada disso. Então, as populações daquela época, elas eram basicamente ou caçadoras, né, caçavam espécimes para abater e consumir sua carne, ou eram coletoras, coletavam pequenas frutas e algumas folhas que encontravam na natureza. E esse processo não era em abundância como se você tivesse num supermercado. Então, a nossa constituição física, o nosso DNA, ele foi moldado para aguentar longos períodos de jejum, que era o habitat natural daquelas populações naquela época. Com o passar dos anos, o desenvolvimento de técnicas de agricultura, domesticação de animais, industrialização, todas essas evoluções tecnológicas, como podemos dizer do ponto de vista alimentar, elas vieram trazendo um grande conforto para a humanidade, mas em contrapartida, o nosso passado, o nosso DNA, ele não sofreu a mutação necessária para se acostumar com essa abundância de alimento. E nesse momento acontece que a gente, naturalmente, tendo acesso fácil a muita fonte de alimento, a gente acaba comendo mais do que o nosso corpo precisa. E quais são os protocolos mais comuns? O primeiro protocolo de jejum mais comum é o de 16 horas. Pular uma refeição, como, por exemplo, o café da manhã. Intervalo de tempo inferior a 16 horas, teoricamente, do ponto de vista de jejum intermitente, não é considerado. Entretanto, se você não está habituado a fazer esse tipo de prática, você tem que ir progressivamente, começando com 8 horas, depois passando a 10 horas, depois passando a 12 horas, até chegar a 16 horas. Não sei se vocês já devem ter feito o exame de sangue, aquele procedimento de hemograma, mas é normal, como pré-preparo para um hemograma, você ter que fazer um jejum de pelo menos 12 horas. Isso para não afetar as taxas do sangue. Então, o jejum não é algo do outro mundo. Então, uma vez por outra, quando você faz um hemograma completo, você precisa, sim, ficar pelo menos 12 horas em jejum. Então, a próxima etapa é o jejum de 20 a 22 horas, 24 horas e até o máximo de 36 horas. Além disso, não é desaconselhável praticar jejum. Aí já não é mais uma situação de jejum, a pessoa está fazendo, está com alguma disfunção alimentar, ou então está fazendo
algum protesto, né, que vai ficar tantos dias sem comer. Durante a prática do jejum, é necessário você hidratar o seu corpo. Então, você tem que beber água, chás ou líquidos sem carboidrato. Então, quando eu falo líquidos sem carboidrato, são aqueles isotônicos, né? Aquilo não pode tomar, porque ali dentro tem solução, naquela solução tem carboidrato. Normalmente tem açúcares das mais variadas formas. Então, água, chá, café, mate, tudo sem açúcar e sem nenhum tipo de carboidrato, senão não faz efeito. Agora, hidratar, você tem que se hidratar, porque senão aí você entra num quadro de desidratação com baixa alimentação, aí realmente pode fica complicado de administrar. O jejum intermitente não é indicado para pessoas com disfunção alimentar como bulimia e anorexia. Também não é indicado para crianças, gestantes e idosos, pessoas com problemas renais, pessoas que fazem uso de medicamentos controlados, pessoas que têm problemas gástricos, duodenais e de hiperacidez, né? Pessoas que estão com, por exemplo, gastrite, não é indicado. Quem possui doenças graves e quem está em recuperação de algum processo cirúrgico. Em todos os casos, antes de começar um processo de uma prática de jejum intermitente, você tem que consultar um profissional de saúde para dizer se você pode, não pode, como é que você vai fazer, como é que você vai deixar de fazer. Então, pessoal, consultar um médico, certo? É sempre muito importante, ok? Vocês precisam estar com isso em mente. Consulte um médico sempre que for fazer o jejum intermitente. Eu sempre gosto de citar o meu caso, porque toda vez que eu trago um programa, alguma coisa aqui para vocês, ele é sempre baseado na minha experiência de vida. Então, em 2017, eu estava com esse quadro de obesidade aí, onde eu estava com 92 quilos. No decorrer de 2017 a 2019, eu comecei com um processo de emagrecimento. Foi basicamente atividade física e dieta. A parte do jejum intermitente, basicamente eu fazia nas pré-prova, antes de uma prova longa. E isso tem uma razão. Eu não consigo correr com alimento dentro do meu estômago. Então, isso já é uma coisa que há muitos anos eu não consigo praticar nenhuma atividade física muito intensa com alimento no estômago. Ele vem aqui, sobe, enfim. Então, é normal quando eu vou fazer uma prova de longa duração, eu só me alimentar na véspera. Acordo de manhã, eu ingiro líquido, né, café e água. Durante a prova, eu consumo esse tipo de suplemento aqui, que eles chamam de gel energético. Isso é uma marca, mas tem outras. Tem provas que são mais organizadas, que têm mais estruturas, que fornecem esse tipo de produto em vários, nos pontos de hidratação e assim por diante. E após prova, né, quando eu termino a prova, aí sim eu vou para casa e faço uma bela refeição. Então aqui mostra que em junho de 2019 eu estava correndo uma prova, se eu não me engano, essa daí era de 18 quilômetros. E eu, na minha primeira meia maratona, que foi um marco muito importante na minha vida, consegui correr 21 quilômetros. Nessa prova, eu não comi, acho que eu comi, se eu não me engano, acho que eu comi uma banana. 2 horas antes da prova, uma banana. Na véspera eu tinha feito, lógico, uma refeição. Uma banana com 2 horas
antes da prova e corri 21 quilômetros sem nada na barriga. Mas aí, como é que é isso? Quem corre provas dessa natureza, provas de fundo, a pessoa se condiciona a acumular toda a água, né, se hidratar e acumular toda a fonte de energia antes da corrida. Porque 2 horas antes da corrida não adianta. Você só vai ficar empanzinado. Então você tem que adquirir carga de comida. Então tem atleta que na véspera da prova a última refeição é macarronada, né? Porque tem que ingerir muito carboidrato para estar com bastante energia acumulada no corpo, para durante a prova ir consumindo todo aquele estoque de energia, e pós-prova tem gente que sai da prova e vai para uma churrascaria, né? E toma ele carne, né? E come muito. É normal você chegar no final de uma prova dessa daí e a turma corre tudo pro boteco, tome cerveja e come petisco, enfim. Mas eu não, eu faço uma refeição mais controlada. Voltando, essa foi a minha primeira meia maratona, onde eu consegui fazer os 21 quilômetros em 2 horas e 32. Para quem nunca correu uma meia maratona como eu, foi realmente foi bem legal, foi bacana. E eu preciso mencionar para vocês que a fonte de consulta dessa live é baseado no livro Saúde Plena, dos doutores Juliano Pimentel e Paulo Bittencourt. Eu já usei esse livro para outros programas meus, como é o caso aqui deste que está aqui em cima, Meditar Ajuda no Emagrecimento. Eu vou deixar um card aqui para que vocês depois possam assistir esse episódio, que é um episódio bastante bacana. A meditação ajuda no meu condicionamento físico e manter a minha ansiedade sob controle. Boa parte dos distúrbios alimentares vem naturalmente de processos psicológicos. Então, a meditação é uma das formas que eu uso. Meditação olhando do ponto de vista terapêutico, não olhando do ponto de vista transcendental, mas pelo ponto de vista terapêutico, é uma das técnicas que eu uso para manter a minha ansiedade sob controle e não cair dentro na comida. E, inclusive, nesse momento que a gente vem passando, eu tenho feito várias sessões durante o dia para que diminua um pouco a minha ansiedade, senão a gente toma comer, né? Então, não deixam de ver um episódio muito bacana. E o que fazer, né? Bom, a gente tem que ter em mente o seguinte, que ficar a vida inteira comendo coisa sem graça, enfim, não é... Nem todo mundo gosta, né? Mas a gente tem que ter um pouco de controle alimentar, sim, praticar atividades físicas, isso é muito importante, e fazer jejum intermitente para que você consiga, num dado momento, se você estiver com dificuldade em perder, você precisa perder uma certa massa de peso em pouco tempo, o jejum intermitente ele ajuda bastante nesse processo. Aproveitando aqui, também não deixe de ver o episódio meu, vou deixar um card ali, as 3 razões do meu fracasso em perder peso. Nesse episódio eu também falei por que eu não conseguia emagrecer. É um programa bem interessante para vocês assistirem depois deste. Aproveitando aqui, nesse momento, deixa aqui, me diz como é que você está passando, o que você está sentindo. Deixa aqui na área de comentários aqui embaixo. Existe saída? Sim. Existe saída? Eu não sei. Eu já estou vendo uma luz no fim do túnel. Eu não tenho uma bola de cristal, mas eu continuo procurando. E toda vez que eu encontro alguma coisa interessante, eu trago aqui para vocês. Beber água, como eu falei anteriormente, é muito importante. Principalmente dentro do jejum intermitente e fora do jejum intermitente. Bebam água, pelo menos 2 litros por dia. E quando eu falo água, é água de verdade. Não é água de bolinha, é água natural. Se alimentem de forma adequada. Uma boa combinação para o jejum intermitente é fazermos uma dieta low carb.
Tem programa aqui, tem um episódio meu que eu falo só sobre dieta low carb. Leiam, procurem ler bons livros. Alimentar a mente também é uma forma de se manter saudável. Descanse, é importante descansar, que a gente bem descansado, tudo flui bem, o trabalho flui bem, a nossa cabeça flui bem, inclusive o jejum intermitente. E nos vemos na próxima quarta-feira, às 20 horas, aqui no canal do YouTube. Eu espero todos vocês aqui. Não deixem de me seguir nas mídias sociais. Boa noite e um abraço a todos vocês.